Livro Deuses Falsos, capítulo 2, parte 3. Desilusão cósmica. Nessa parte da narrativa, muitos leitores contemporâneos se perguntarão: onde estão os heróis espirituais nessa história? A quem devo imitar? Qual é a moral da história? O motivo da nossa confusão é que geralmente lemos a Bíblia com uma série de relatos desconexos, cada um com a sua moral, explicando como deveríamos viver. Não é assim que acontece. Ao contrário, a Bíblia consiste em uma única história, revelando-nos como a raça humana chegou à condição atual e como Deus, por meio de Jesus Cristo, veio e virá para consertar tudo. Em outras palavras, a Bíblia não nos oferece um Deus no topo de uma escada moral, dizendo: se você se esforçar muito para reunir toda a sua força e viver corretamente, pode ser que consiga. Em vez disso, a Bíblia repetidas vezes nos mostra pessoas fracas que não merecem a graça de Deus, não a buscam e nem lhe dão valor mesmo depois de recebê-la. Se assim é a grande sucessão de acontecimentos históricos em que se encaixa cada narrativa bíblica individual, então o que aprendemos com essa história? Aprendemos que a desilusão cósmica predomina ao longo de toda a vida. Você jamais viverá com sabedoria enquanto não entender esse fato. Jacó declarou: basta eu conseguir Raquel e tudo ficará bem. E vai para a cama com aquela que pensa ser Raquel. Porém, o texto hebraico diz literalmente: pela manhã, pasmem, era Lia. Um comentarista observou acerca desse versículo: temos aqui nossa desilusão em miniatura, vivenciada desde o Éden. Qual é o significado disso? Com todo respeito a essa mulher, de quem temos muito a aprender, significa que não importa em que depositamos nossa esperança, pela manhã é sempre Léa, nunca Raquel, ou Lia, ou Leia. Ninguém jamais declarou isso melhor que C.S. Lewis. A maioria das pessoas, se de fato aprendesse a olhar dentro do próprio coração, saberia que deseja muito e intensamente algo que não se pode ter neste mundo. Há todo tipo de coisa nesse mundo que se oferece para concedê-lo a você, mas nunca cumpre a promessa. Os anseios que surgem em nós quando nos apaixonamos pela primeira vez, ou pensamos em um país estrangeiro pela primeira vez, ou tratamos de um assunto que nos arrebata pela primeira vez, são anseios que nenhum casamento, nenhuma viagem, nenhum aprendizado consegue satisfazer de verdade. Não estou me referindo agora ao que comumente se chamaria de férias, profissões ou casamentos mal-sucedidos. Falo dos melhores possíveis. Houve algo a que nos agarrarmos. No primeiro instante do nosso anseio, que logo se desvanece na realidade. Creio que todos saibam a que me refiro. A esposa pode ser fantástica, e os hotéis e a vista excelentes, e a química pode render um emprego muito interessante. Todavia, alguma coisa nos escapa. Caso se case, como fez Jacó, ao apoiar o peso de todos os seus anseios e esperanças mais profundos em cima de uma pessoa com quem está se casando, você a esmagará com as suas expectativas. Isso distorcerá sua vida e a vida do seu cônjuge de diversas maneiras. Ninguém, nem mesmo a melhor pessoa do mundo, tem como conceder à sua alma tudo o que ela necessita. Você pensará que foi para a cama com Raquel e se levantará e será sempre Lia. Essa decepção, essa desilusão cósmica se faz presente a vida toda, mas nós a sentimos especialmente nas coisas que mais apoiamos a nossa esperança. Quando enfim se dá conta disso, há 4 coisas que você pode fazer. Uma delas é culpar tudo o que o decepciona e tentar passar para outras pessoas coisas melhores. Esse é o caminho da idolatria continuada e da dependência espiritual. A segunda coisa que você pode fazer é culpar-se e martirizar-se dizendo: tenho sido um fracasso por alguma razão. Vejo todo mundo feliz. Não sei porquê, mas eu não sou feliz. Tem alguma coisa errada comigo. Esse é o caminho da autoaversão e da vergonha. Terceiro, é possível que você culpe o mundo. Talvez você diga: maldito seja todo o sexo oposto. Nesse caso, você se torna duro, cínico e vazio. Por fim, como diz C.S. Lewis, ao término do excelente capítulo sobre a esperança, você pode reorientar completamente o foco da sua vida para Deus. Lewis concluiu:
Se descubro em mim um desejo que nenhuma experiência nesse mundo é capaz de satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito para um outro mundo, algo sobrenatural e eterno. As idolatrias masculina e feminina. Jacó corre atrás do sexo apocalíptico. Lia, a conservadora, tem filhos e tenta encontrar sua identidade no fato de ser esposa. Mas ambos se frustram. Ernest Beck explica por quê. O fracasso do amor romântico como solução para os problemas humanos tem relação com grande parte da frustração do homem moderno. Nenhuma relação humana suporta o fardo da divindade. Por mais que idealizemos e idolatremos o parceiro amoroso, é inevitável que ele reflita a decadência e imperfeição terrenas. Afinal, a que aspiramos ao elevar o parceiro amoroso a essa posição? Queremos nos livrar dos nossos defeitos, dos nossos sentimentos de nulidade. Queremos ser justificados, descobrir que a nossa existência não foi vã. Queremos redenção, nada menos que isso. É desnecessário dizer que nossos parceiros humanos não podem nos dar essa redenção. As idolatrias masculina e feminina estereotipadas, no que diz respeito ao amor romântico, são becos sem saída. Costuma-se dizer que homens usam amor para encontrar sexo e mulheres usam sexo para encontrar amor. Como em todos os estereótipos, há alguma verdade nisso, mas essa história revela que esses dois deuses falsos decepcionam. Ao buscar dar legitimidade à vida casando-se com uma mulher fisicamente bela, Jacó entregou o coração a uma mulher cuja imaturidade e deficiências estavam cego. O falso deus de Lia não era o sexo. Ela tinha acesso ao corpo do marido, é evidente, mas não ao seu amor e compromisso. Queria tê-lo apegado a ela, a alma dele colada à sua, mas não aconteceu. Ela ficou restrita a uma vida rasteira e miserável. Em nossa cultura moderna, tem havido uma consciência crescente de que muitas mulheres são vítimas da idolatria do compromisso. Em uma resenha para o New York Times do filme Ele Não Está Tão Afim de Você, Manola Derdes lamenta que Hollywood continue nos apresentando filmes sobre jovens mulheres em que o desejo feminino parece, em grande parte, reservado a sapatos, sinos de casamento e bebê. Uma das personagens femininas vai para o seu primeiro encontro e depois telefona a uma amiga a fim de lhe contar que ela achava que a noite havia sido ótima. Nesse meio tempo, o rapaz está em casa ligando para uma outra mulher. A autora está certa em observar que as mulheres que transformaram em ídolo o romance e o grande casamento com o príncipe encantado acabaram escravizadas aos próprios desejos. Ela as aconselha a abandonarem a idolatria amorosa típica e a adotarem a versão masculina. Mas como vimos, todas as idolatrias escravizam. As idolatrias amorosas masculinas viciam os homens em ser independentes, de modo que possam namorar à vontade sem assumir compromisso. As idolatrias amorosas femininas, como a resenista demonstra, tornam-nas viciadas e dependentes, vulneráveis e fáceis de manipular. As duas são formas de escravidão. Elas nos cegam para que não sejamos capazes de fazer escolhas de vida sábias. As duas distorcem a nossa vida. E por que fazer? E o que podemos fazer então? O grande avanço de Lia. Nessa história triste, Lia é a única que passa por algum progresso espiritual, embora isso só ocorra no fim. Observe-se primeiro o que Deus faz nela. Uma das coisas que os estudiosos em hebraico notam é que em todas as suas declarações Lia apela para o Senhor. Ou seja, ela o chama pelo nome de Javé, o Senhor. Viu a minha aflição, grifo do autor. Diz ela no versículo 32 como ela conhecia Javé. Elohim era a palavra hebraica genérica para Deus. Todas as culturas da época tinham alguma ideia geral de Deus ou de deuses, mas Yahvé era o nome do Deus que se revelara a Abraão e mais tarde a Moisés. Ele havia prometido a Abraão abençoar a terra por meio da sua descendência. O único jeito de Lia saber sobre Yahvé era se Jacó lhe tivesse contado acerca da promessa dirigida ao avô dele. Portanto, apesar dos seus conflitos e confusão, ainda assim ela buscava um Deus pessoal de graça. Após anos dando à luz filhos, enfim houve um avanço, quando deu à luz
seu quarto filho Judá, ela disse: desta vez louvarei ao Senhor. Havia um tom de desafio nessa afirmação. Ela era diferente das que Lia havia feito depois dos outros partos. Não há menção alguma a marido ou filhos. Parece que finalmente ela tinha removido as esperanças mais profundas do seu coração sobre o marido e os filhos e as colocado no Senhor. Jacó e Labão tinham lhe roubado a vida, mas quando Lia entregou seu coração para o Senhor, teve a própria vida de volta. O noivo verdadeiro. Não deveríamos olhar apenas para o que Deus fez na vida de Lia. Temos de olhar também para o que Deus fez por ela. Talvez ela tivesse uma ideia de que havia algo especial naquela criança. Talvez uma intuição de que Deus havia feito algo em seu benefício, e foi isso mesmo. Com certeza, o autor de Gênesis sabia disso. A criança em questão era Judá, e em Gênesis 49 somos informados de que será por meio dele que o rei verdadeiro, o Messias, um dia virá. Deus havia vindo ao encontro da menina que ninguém queria, a mal-amada, e a tornado mãe ancestral de Jesus. A salvação veio ao mundo não pela bela Raquel, mas pela desprezada, a mal-amada. Deus gosta de tomar partido dos desfavorecidos? Não. Esse presente maravilhoso concedido a Lia significou bem mais do que isso. O texto diz, ao ver que ela não era amada, o Senhor a amou. Sou eu o noivo verdadeiro. Sou o marido das destituídas de marido. Sou o pai das destituídas de pai. Esse é o Deus que salva por graça. O Deus das religiões moralistas favorece os bem-sucedidos e os que superam expectativas. Aqueles que sabem a escada moral até o céu, que sobem a escada moral até o céu. Já o Deus da Bíblia é aquele que desce a esse mundo para efetuar uma salvação e conceder-nos uma graça que jamais obteríamos por nós mesmos. Ele ama o indesejado, o fraco e o mal-amado. Ele não é apenas um rei e nós, seus súditos, não é apenas um pastor e nós as ovelhas. É um marido e nós sua esposa. Sente-se encantado conosco, incluindo aqueles dentre nós que mais ninguém nota. Eis o poder para vencermos nossas idolatrias. Muita gente no mundo não encontrou um parceiro romântico e precisa ouvir do Senhor a dizer: sou o noivo verdadeiro. Só existe um par de braços que lhe dará todo o desejo do seu coração e esperará por você no fim dos tempos. Basta você se voltar para mim e saber que eu o amo agora. Todavia, não é somente quem não tem um cônjuge que necessita enxergar em Deus o nosso cônjuge perfeito, mas também quem o tem. Essas pessoas precisam disso a fim de salvar seu casamento do peso esmagador das próprias expectativas divinas. Se você se casar com alguém esperando que ele seja um Deus, é inevitável que esse alguém o decepcione. Não que você deva tentar amar menos o seu cônjuge, apenas deveria conhecer e amar mais a Deus. Como conhecer o amor de Deus com tamanha profundidade a ponto de liberar nossos amados e cônjuges das expectativas com que os sufocamos? Olhando para aquele a quem a vida de Leia ou Lia aponta. O homem que ninguém queria. Quando Deus veio à terra em Jesus Cristo, ele era mesmo filho de Lia. Tornou-se o homem que ninguém queria. Nasceu em uma manjedoura, não tinha beleza para que os desejássemos. Isaías 53, 2. Veio para os seus e os seus não o receberam. João 1:11. E no fim, todos o abandonaram. Jesus clamou até para o seu pai: por que me desamparaste? Porque ele se tornou filho de Lia. Porque se tornou o homem que ninguém desejava. Por você e por mim. Ele tomou sobre si nossos pecados e morreu em nosso lugar. Se nos comovemos profundamente com a visão do amor dele por nós, nosso coração se afasta de outros pretensos salvadores. Paramos de tentar nos redimir por meio de atividades e relacionamentos, porque já fomos redimidos. Paramos de tentar transformar pessoas em salvadoras, pois temos um Salvador.
A única maneira de despojar o coração de uma antiga afeição é mediante o poder expulsivo de uma nova. Assim, não basta mostrar ao mundo o espelho das suas imperfeições. Não basta se apresentar com uma demonstração da natureza desvanecedora dos seus prazeres para falar à consciência das loucuras que o mundo traz. Em vez disso, busque todo meio legítimo para descobrir o acesso ao seu coração pelo amor daquele que é maior que o mundo. Um dia, Sally me contou que recuperou sua vida. Encontrou um conselheiro que, de modo acertado, chamou sua atenção para o fato de que ela estava procurando sua identidade numa salvação em homens. Em vez disso, o conselheiro a orientou a dedicar-se a uma profissão e tornar-se economicamente independente como maneira de se desenvolver e desenvolver sua autoestima. A mulher concordou plenamente que precisava alcançar a independência financeira, mas rechaçou o conselho de buscar autoestima. Eu estava sendo aconselhada a desistir de uma idolatria feminina comum e adotar uma idolatria masculina comum, ela disse. Mas eu não queria tornar minha autoestima dependente do sucesso profissional mais do que dos homens. Queria ser livre. Como isso aconteceu na vida dela? Sally deparou com Colossenses 3, em que Paulo escreve: a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, também vos manifestareis com ele em glória. Verso 3 e 4. Ela percebeu que nem homens e nem carreira profissional, nem outra qualquer coisa deveria ser sua vida ou identidade. O que importava não era o que os homens pensavam a seu respeito ou o sucesso profissional, mas o que Cristo havia feito por ela e como a amava. Portanto, quando visse um homem interessado nela, em seu coração, Sally diria em relação a ele: você pode acabar se revelando um excelente sujeito e talvez até meu marido, mas jamais poderá ser a minha vida. Só Cristo é a minha vida. Quando começou a agir assim, como Lia, ela recuperou a própria vida. Essa disciplina espiritual lhe deu a capacidade para estabelecer limites e fazer boas escolhas e, por fim, para amar um homem pelo que ele é, não apenas para usar os homens com o intuito de se sustentar e a sua autoimagem. Sally havia respondido à pergunta que todos precisamos encarar para viver de forma correta. A quem posso buscar que seja tão belo para me capacitar a fugir de todos os deuses falsos? Só existe uma resposta para essa questão. Como escreveu o poeta George Herbert, olhando para Jesus na cruz: és meu encanto, minha vida, minha luz, beleza única para mim.